Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly 8, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Então, nessa tardezinha aí dessa terça-feira, dia 2 de julho aí de 2024, estamos trazendo para vocês aí atualizações e novidades no mercado da bola do Mengão, galera. Então, se você é novo, já deixa seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo, pós-jogo, negociações, análises e atualizações diárias de última hora do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Galera, preparei para vocês aqui uma série de corte, primeiro da ESPN Brasil, também do SBT Esporte Rio, donos da bola Rio de Janeiro aí, analisando aí a mídia esportiva aí, o atual momento do Mengão. Lembrando a vocês que amanhã o Flamengo entrará em campo novamente e enfrentará aí o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Cruzeiro, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e também o Alexandre Matos. Não tem mais contratação. Fechou. Então o Gabigol não vai para Belo Horizonte. Pelo menos é o que eles disseram. E isso é uma certeza porque ele também não enfrenta o Atlético. Então ele também não vai para BH. Não vai para BH. Tá. O Flamengo, então, está viajando, o Pedro Henrique Torre acompanha. Tudo certo aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço para o Marra, beijo para Mari Spinelli, para Mari Pereira, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. É o que eu digo, né? O Flamengo sempre em busca de subir essa montanha da Copa América, está conseguindo se manter bem ali no topo, mas tem um adversário bem difícil nesta quarta-feira, Atlético Mineiro em Belo Horizonte, é bem difícil mesmo, então esse platô aí vai ser muito complicado para o Flamengo. Pode ter o retorno de Pulgar, o chileno que foi eliminado da Copa América com a sua seleção, então voltou de forma antecipada, é um reforço para o Tite, então daqueles 5 convocados agora restam 4 os uruguaios. O Flamengo agora tem 4 uruguaios por lá e o Pulgar retornou. Então já é uma boa notícia, porque vinha improvisando o Léo Ortiz, embora muito bem no meio de campo. Tem o Alan também, mas agora pode contar com o Pulgar, essa possibilidade aí dele estar entre os relacionados. O Bruno Henrique segue no ataque pela esquerda, o Cebolinha ainda lesionado, vai demorar mais um pouco, a lesão é no quadril, complicada, chata, e o Gabigol fica fora dessa partida, já tinha sido definido, porque ele tem que resolver a sua vida, como ele vai fazer neste momento para seguir a carreira, né? Tem contrato até o fim do ano, mas por enquanto, sondagens, o Flamengo quer uma proposta na mesa, alguém pagar um valor para aí sim levar o Gabigol. Por enquanto, Verton, Matheus Gonçalves e o Pedro, titular absoluto ali no ataque, os garotos ficam como opção. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? São os jovens, então, do Flamengo também aparecendo. Craque o Flamengo faz em casa. É isso. Essa Fábrica é dos anos dentro 80. de casa. Muito bem, fala aí. Duas coisas sobre isso daí. Primeiro, parabéns ao Marcos Braz, é assim que se age mesmo. Faltam 6 meses, quer ir embora? Qual é a minha parte aqui? Qual coisa que a diretoria do Corinthians não teve a capacidade de fazer com o Cássio? Queria ir embora 7 meses antes, no mínimo, deveria pegar uma compensação do Cruzeiro. E o mínimo do mínimo era não ter nenhuma dívida com o Cássio. O Corinthians libera o Cássio de graça para o Cruzeiro e ainda fica com os 3 milhões que devia para o goleiro. No mínimo deveria ter com o Cruzeiro, ó, mata essa dívida aqui e eu tô liberando ele, hein? Eu tô sendo bonzinho, não cobrando nada. Então, parabéns ao Marcos Braz pela postura. Se acabar no final do ano, acabou e ele vai embora. E uma outra coisa, você vê que ele joga pro empresário. Nós estamos ajudando o empresário. O Flamengo, desde o começo, lá atrás, já não queria ele. Já não queria. Quando o Tite vem, não era mais a intenção do Flamengo ter Tite e Gabigol juntos. Só que ninguém queria assumir isso perante o torcedor. Quando o Flamengo e Corinthians negociavam o tempo inteiro nos bastidores, olha, eu não estou sabendo de nada. Por quê? Porque nem o Gabigol assumiria que queria ir embora, nem o Flamengo que ele queria ir embora, e ficava nessa coisinha. Agora, pelo menos, como o empresário teve a coragem de vir a público falando, ó, eu quero negociar, eu quero... Agora o Flamengo falou, ó, estou colaborando ali com o empresário, hein? Não vem mexer o saco, hein, torcedor? Não sou eu. Então o Flamengo está conseguindo o que ele mais queria, que era negociar o Gabigol, que era o sonho dele há meses. E aí o empresário agora deu isso. Mas, de qualquer maneira, parabéns à diretoria
por deixar claro, fica aqui esses 6 meses se ninguém nos compensar financeiramente. Parabéns aí. Imagino que o... Nada como ter grana, né, nessa hora. Você tem uma situação financeira que você não fica assim. Não, é mais ou menos um Palmeiras com o Dudu. Você quer ir? Então, por favor, você vá. Não, mas agora você vai mesmo. Aí não foi, aí voltou, pediu, ajoelhou no milho, pediu desculpa. Mas eu acho que a Leila Pereira talvez esteja fazendo escola para aqueles presidentes que têm condições financeiras de se sustentar. Sim, no caso do Corinthians, não. No caso do Corinthians Mas tem contrato, Massa. De qualquer maneira, então, eu não acho... independentemente da situação financeira... Eu estou concordando com você. O contrato estava ali, o Corinthians tinha o contrato a seu favor. Era o que o protegia. No caso do Corinthians tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a subserviência de um presidente que não sabe o tamanho do clube que tem, gente. É isso. Entendeu? Então, se o caso do Dudu servir para que os outros clubes entendam que o principal é a camisa, não é o que veste, as coisas talvez possam andar num caminho de mais respeito também dos empresários para com os jogadores. Então, se o ambiente é de transparência, na medida em que Dudu e seu empresário André Cury trabalham com o Cruzeiro, consultam o Palmeiras, tudo isso foi feito na maior educação, com respeito. Posso fazer a proposta? Pode. Mandou a proposta. Aceitamos. Dudu, fechou todo mundo, acabou, não é mais jogador do Palmeiras. Agora o cara não quer ir mais, tem direito, né? E o torcedor, geralmente, ele fica contra o presidente quando o presidente toma essa iniciativa, e o Marcos Braz está absolutamente correto. Ora, se o empresário está olhando, não aceita a renovação por 1 ano, está olhando para o mercado para ver onde o Gabriel vai jogar, não quer um contrato maior, de 4, 5 anos, o Flamengo sinaliza para ele, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele aqui do jogo, o Flamengo ganhou, o Flamengo tá bem, ninguém lembra. O Pedro tá jogando, fazendo gol todo mundo. É isso, então você tem que saber usar essas coisas como dirigente. E nessa o Marcos Braz e a direção do Flamengo foi muito bem. É claro, quer tirar o Gabigol agora? Grana não quer, vai cumprir o contrato até dezembro e ponto. E aí, Arnaldo, boa o Gabigol para alguém? Talvez não agora. Pois é, cara, eu acho que o Gabigol, o recente dos 2 últimos anos, é um Gabigol que tem feito pouco em campo e está vivendo mais da imagem, né, de anos atrás, quando ele foi um dos principais jogadores do Brasil. Então, assim, primeiro, para tirá-lo agora, como já deixou claro o Marcos Braz, qualquer time que queira contratá-lo vai ter que desembolsar uma grana. Para qualquer... Ainda tem o asterisco da situação da suspensão. Sim. Tem até abril do ano que vem. Então, né? eu imagino que, embora o empresário tenha ido para o mercado abertamente, ninguém vai correr esse risco agora. No final do ano, é um jogador ainda jovem, se ele quiser voltar a jogar em alto nível... O máximo que pode acontecer é assinar o pré-contrato agora. Pois é, isso. Espera terminar o ano, ver o julgamento, porque aí, ao invés de janeiro, é mês 4. São 3 meses a mais, você espera o cara para entrar na tua pré-temporada. Isso. Entendeu? Agora, é impressionante como o Gabigol se sabotou nesses últimos meses. Esse aqui é o ponto. Impressionante. Ele facilitou toda essa situação, né? E olha que o torcedor foi com ele quase até o fim, né? E ele ia pisando... Ontem tinha um cartaz no Maracanã, respeite o nosso ídolo e tal, ainda tem gente que... A idolatria é muito grande. Pois cara. Olha o que ele jogou no lixo, Arnaldo. Exato. E o que ele teve que fazer, né? O esforço para jogar no lixo. Ele chegou no CT com corredor polonês de aplausos. Que eu não vi essa cena depois de ser suspenso porque não quis fazer o xixi na hora certa. E o Tite ali, em uma situação mais delicada, teve que engolir, organizar o corredor polonês. Quando ele voltou pro estádio, no banco, era todo apoio para ele, aí coloca a mesa do Corinthians, ele vai, não sei, aí esquece. Você queria que o Gabigol saísse do Flamengo, Fabiano? Eu acho que o tempo dele já deu, Fernandinha. Tinha muita polêmica, já não rendia mais da mesma maneira, né? Vamos deixar o Pedro aí, o Pedro tá mandando bem.
artilheiro do campeonato. O Gabigol vai até melhorar o futebol dele pra onde ele for, sabia? O negócio é se ele for pro Palmeiras, hein? Tem gente querendo. Aí já complica um pouquinho. Segundo Abel Ferreira, a Leila Pereira já sabe o que ele pensa. Imagina só, Fabiano, no seu maior rival hoje no futebol brasileiro, o maior rival do Flamengo é o Palmeiras. Mas ele vai aliviar pra gente? Por quê, Veneno? Vamos fazer uma analogia rápida. Se você não estiver feliz no seu casamento, enfim, se você não estiver feliz, já deu tudo que tinha que dar, você vai deixar de terminar seu casamento porque tem medo de ele ser feliz com uma outra pessoa? Palmas pra Veneno Casagrande. Simples assim, ué. Muito bem, muito bem. Muito bem. Mas o problema é que a felicidade dessa outra pessoa pode não ser a sua felicidade. E outra. Pode ser a sua tristeza. E outra, quem me garante que se o Gabigol sair do Flamengo, ele vai de fato para o Palmeiras, e quem me garante que se ele for para o Palmeiras, ele vai ser feliz e vai dar certo dentro. Calma, Venê, gente, o negócio tá quente, eles vão brigar hoje. Dito isso, deixa eu falar aqui uma coisa. Dito isso, beijo, Gabigol, obrigado por tudo. Fabiano, beijo, obrigada por tudo, tá? Pra um Até amanhã. casamento estremecido, ele tá muito preocupado. Calma, gente. Flamengo, beijo, Fabiano, até amanhã, tá? O Flamengo se reapresentou para a partida contra o Atlético Mineiro e mais uma vez não vai ter o Gabigol. Mais uma vez. O homem voltou, né? Todo bonitinho, galera animada. Na verdade, ele se reapresentou hoje. Ele chegou ontem à tarde ao Rio de Janeiro, chegou bem fisicamente, sem dores, sem nada. Se reapresenta hoje e fica à disposição do técnico Tite. Se ele vai ser titular não, ainda eu não tenho essa confirmação. Eu acredito que não. Acho que o Tite possa até manter o time que ele botou diante do Cruzeiro na última partida, no último final de semana. Mas o Pulgar voltando, querendo ou não, já é um reforço caseiro para o momento que o Tite vem enfrentando aí com muitos desfalques, não apenas por conta das convocações, mas muitas lesões também. Venê, sobre a situação de Gabigol, a gente falou pouco sobre isso ontem, né? Tem alguma negociação rolando? Eu quero depois saber a opinião do Lucas Pedrosa sobre o Gabigol, será que ele deveria ficar ou não no Flamengo? Você tem alguma informação sobre negociação? Não tem. Na verdade, o que a diretoria reza todo santo dia é que chegue um clube aqui e negocie com o Flamengo a aquisição do Gabigol. Porque o Flamengo não vai liberar o jogador sem compensação financeira. E eu acho até uma atitude correta. Não faz o menor sentido. Mas a questão é, qual clube vai chegar hoje no Flamengo, vai negociar com o Flamengo um determinado valor, tendo em vista que esse jogador vai sair de graça em dezembro? Ou seja, é muito mais barato você negociar diretamente com o Gabigol para que ele possa assinar um pré-contrato. Inclusive, desde ontem ele está liberado por lei para assinar um pré-contrato. Eu não tenho dúvidas. Atualmente, pelo cenário que a gente está vendo, após a entrevista que o Júnior Pedroso, empresário, deu ao Sport TV falando sobre saída, dizendo que já costura uma saída, eu não tenho dúvidas que hoje ele assinaria um pré-contrato. E além disso, qual clube iria contratar o Gabigol hoje sem saber do resultado do julgamento dele? Porque ele ainda tem um julgamento. Então, vamos lá. Supondo o Cruzeiro, eu sei que um clube, o novo dono da SAF do Cruzeiro, adora o Gabigol, tem um sonho de contratar o Gabigol. Mas hoje ele vai chegar aqui no Flamengo e negociar um valor com o Flamengo para comprar o Gabigol, sendo que daqui a 5 meses ele pode ter o Gabigol de graça e também não sabe o resultado do julgamento. Então, assim, o caso do Gabigol é um caso à parte. Porque a situação do julgamento, na minha opinião, trava qualquer interesse de algum clube. Se eu fosse dirigente do Cruzeiro, do Palmeiras, ou até mesmo do Corinthians, que sempre falou que tem interesse em Gabigol, eu esperaria, ou negociaria diretamente com o jogador, falaria, Gabigol, tenha paciência, 5 meses sem jogar aí no Flamengo, mas daqui a pouco você chega livre aqui, você vai receber uma quantia maior, e estamos falando de um jogador extremamente desvalorizado. Eu arrisco a dizer que esse momento do Gabigol é o momento mais desvalorizado da carreira dele. Ele está com 27 anos, vai completar 28 em agosto. Ele não joga bem há mais de 1 ano e meio. Tem um julgamento no CAS extremamente importante para acontecer ainda esse ano. Então, com todo respeito ao Gabigol, é um jogador extremamente desvalorizado nesse momento. No lugar dele, eu teria até aceitado a proposta de renovação de contrato do Flamengo por mais de um ano, com 50% de aumento. Vamos fazer analogia aqui, já que a gente gosta tanto de analogia. Vamos lá, um funcionário aqui do SBT que não está rendendo nada, extremamente nada. Aí o Big Boy chega para ele e oferece 50% de aumento, mesmo ele sem merecer. A gente vai achar isso justo? Eu não acho isso justo. Mas sabe o que acontece, Pedrosa? Quem tem que receber aumento é o Pedro, que está fazendo 24 gols na temporada.
temporada. É o Pulgar, que é um jogador que estava na Copa América, está extremamente valorizado no mercado, vários clubes sondando a situação dele. Não é o Gabigol que tem que receber 50% de aumento. Mas sabe o que acontece, Pedrosa? Eu acho que o Gabigol não olha nem só a questão financeira. Eu acho que ele olha muito a questão esportiva. Ele é meio fominha, vamos dizer assim, isso é muito bom. E ele quer estar sempre jogando. E com o Tite, ele não é nem a quinta opção no Flamengo. Eu acho que ele pensou por aí, talvez, não? Eu acho que tem a ver com isso que você falou em relação ao Tite. Principalmente, está muito claro que ele não é essa opção. Então ele mesmo querendo ficar mais um ano no Flamengo, ainda com o Tite. E olha só, gente, eu não estou falando que o Gabigol está saindo do Flamengo por causa do Tite, não. É uma realidade. O Tite encara o Gabigol como quarta, quinta opção. Tanto é que num time cheio de desfalques, o Gabigol continua sendo reserva do Flamengo. Então, isso é um fato. O ponto é, eu acho que a entrevista do empresário dele, o Júnior Pedroso, para o Sport TV, ela foi uma entrevista de fim de ciclo, de fim de caminho. Eu acho que um jogador de 27 anos como o Gabigol, gente, por mais que eu concorde com o Vene que ele está no momento desvalorizado dele, o Gabigol é um grande jogador. O Gabigol é um atleta que no futebol brasileiro, ele é gigante, talvez seja o maior atuando aqui em relação ao que conquistou. O ponto é, esse oferecimento de contrato do Flamengo, na minha visão, e eu falei isso pro Vene em off, é tipo assim, não aceita. Um ano de contrato, mesmo tendo aumento, um ano de contrato, jogador não assina. Jogador gosta de estabilidade. Isso. Principalmente quando tem 27 anos. E ele sabe que qualquer clube, mesmo estando no momento desvalorizado, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, enfim, vai oferecer 4, 5 anos de contrato para ele. Então, ele recusar já era algo que a diretoria esperava. A gente não tá lidando com nenhum amador do futebol. Eu acho que a diretoria fez essa proposta para ele recusar. E só para não falarem que a gente não pediu o Gabigol, não renovou com o Gabigol. Então, gente, na minha opinião, de verdade, eu acho que o ídolo tem que ser valorizado. Acho que é uma forma terrível de sair de um clube, mas, na minha visão, hoje, eu que já defendi muito o Gabigol, é fim de ciclo. Olha aqui, você falou grande jogador, não falou essa palavra aí com 2 palavras? Do grande jogador? Aqui, ó. O Big Boss até disse, grande jogador? Ele já foi. Agora, há quanto tempo ele não é um grande jogador? Mas eu tô com você, Pedrosa. Ele é um grande jogador, ele não tá numa boa fase, mas ele continua sendo o Gabigol. O Gabigol é um grande jogador, gente. O Gabigol é um atleta que tem 4 gols em 3 finais de Libertadores. É um atleta que é artilheiro de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Tudo bem, ele não está no melhor momento da carreira dele. Ele com certeza está desempenhando mal há pelo menos um ano com a camisa do Flamengo. Todo mundo falou isso aqui. Tem que lembrar que ele mesmo admitiu que jogou lesionado a temporada inteira de 2023 e que foi um erro de próprio planejamento dele. Então eu acho que assim, o pior momento da carreira do Gabigol é a de hoje. Agora, ele continua sendo um grande jogador. Ele continua sendo um jogador totalmente capaz de decidir qualquer campeonato dentro do âmbito do futebol sul-americano. Eu falo pra você, o Gabigol sem contrato, pode ter certeza, os maiores clubes do Brasil vão tentar contratar o Gabigol. O Big Boy disse, ele entra num jogo e não decide, mas ele continua sendo... É o momento dele, não é bom? Vene Casagrande, você concorda com o Big Boys ou com o Lucas Pedrosa? Concordo com o Pedrosa até o grande jogador, mas hoje você contratar o Gabigol não significa que você vai ter sucesso, muito pelo contrário. Hoje o Gabigol é uma incógnita, ele tá há 1 ano e meio sem jogar bem. Tudo bem, pode ter problema de lesão, problema, enfim, o que for. Mas o fato é, o Gabigol não vem resolvendo mais nada. Ele resolveu muita coisa, de fato, e a história, repito, embora ele esteja envolvido em muitas polêmicas nos últimos meses, mas eu repito, a história não vai ser apagada. Vai continuar sendo ídolo tudo que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas hoje, contratar o Gabigol é uma incógnita. Você contrata o Gabigol, obviamente tem a questão midiática, que é um jogador extremamente midiático. Isso aí conta muito, é uma contratação extremamente badalada, de parar aeroporto. Mas, tecnicamente falando, eu considero uma incógnita e tanto. Inclusive, se a gente for parar e analisar, nos principais clubes aí, ele seria reserva. Hoje, no Palmeiras, ele chegaria para ser reserva. Duvido. No Cruzeiro, tudo bem. Não chegaria? Chegaria para ser titular. No lugar de quem? Titular. Ele é mais jogador que o Flaco Lopes. Ele é muito mais jogador que o Flaco Lopes. E tem que lembrar... Agora você falou com um especialista em Palmeiras. E tem que lembrar... Ele gritou, o Flaco é bom. Tem que lembrar que o Endrick tá indo embora. Então é mais uma lacuna. Enfim, gente, o Gabigol é titular em 95% dos clubes do Brasil, pô. Tudo bem, eu concordo, mas no meu não é. No teu não é? Não. É porque... Respeita meu Tiquinho Soares. E não é por causa nem do no Tiquinho. seu. Não, no meu com certeza ele não seria. Não é. Mas ele não é titular no Botafogo e não é por causa do Tiquinho. Não nem pelo Luiz Henrique, nem pelo Júnior Santos. Exato. São esses jogadores que ele seria titular. O Botafogo, o melhor Botafogo com o Arthur Jorge é sem o Tiquinho.
Mas ele não é titular no ataque. De verdade, nos clubes que estão na parte de cima ele da já tabela... falou que não seria. Ele dificilmente seria titular. No Palmeiras, eu discordo de você. Pra mim, ele é titular no Palmeiras. Gente, então vamos lá. Eu concordo que ele seria... em muitos clubes do Brasil, ele seria titular. Mas já vimos que no Vasco ele não seria. O Vasco tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Vasco é um ponto completamente fora da curva. Ele não seria titular na vaga do Verratti, porque em qualquer outro lugar ele seria titular. Ele seria titular no Botafogo? Não. No Fluminense? Com Arias, com Keno e com Cano? Hoje, não seria. O Cano tá jogando muito, né? Também, né? Mas eu escolheria o Cano. E no Palmeiras? Hoje, titular no Palmeiras. Não seria titular, Atlético Mineiro? Titular do Palmeiras. Não seria, esquece. Titular do Corinthians. Tá? Corinthians. Titular do Corinthians. Não, eu falei clube da parte de cima. Titular do Cruzeiro, titular do Atlético Paranaense. O que mais que você Red Bull, quer? Bragantino. Titular, com o pé nas costas do Red Bull. Gente, desculpa, gente, eu tô indignado aqui. Porque a gente está tratando um jogador que é um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro e tem uma simetria que é muito clara a gente falar. Por exemplo, se você for colocar assim, o Pedro e o Gabigol na mesma prateleira de atleta, eles estão na mesma prateleira tecnicamente? Não. O Pedro é um jogador tecnicamente muito maior que o Gabigol, muito melhor que o Gabigol. Mas o Gabigol, em questão de tamanho, ele é um cara decisivo. E isso pesa quando você tem um centroavante. O Gabigol, talvez, tecnicamente, não esteja entre os 5 melhores centroavantes do país, mas ele é o Gabigol. Ele é um cara decisivo. Mas esse poder de fogo ainda primeiro existe. A gente precisa definir se ele vai ser centroavante ou atacante de lado. Centroavante. A posição dele é centroavante. No passado recente, ele deu uma entrevista dizendo que queria mudar de posição. 9. Não, que queria ser 9. Então, mas antes é porque ele estava atuando pela ponta. Mas será que ele sabe essa resposta? Porque talvez ele mesmo está reencontrando, na verdade, uma nova identidade. Gente, inclusive, o próprio Tite não enxerga o Gabigol como um substituto do Pedro. Porque ele não é. No estilo de jogo... Tanto é que na Copa do Mundo ele levou o Pedro. No estilo de jogo do Flamengo, o Gabigol, de fato, não é encaixado como um centroavante. Gente, olha só, tá um climinha maravilhoso aqui de confusão, de briga. Tá muito gostoso. Vamos brigar agora pelo Vasco? Vamos. Brigar na hora. Agora, mas acha que ele vale 1,5 milhão por mês? Tá, esse é outro ponto. Ficou sem resposta. Esse é outro ponto. Mas, assim, olha só, por exemplo, se eu sou o Cruzeiro, nova SAF, bilionário lá, o Pedrinho lá, eu pago 1,5 milhão no Gabigol. Eu pago 1,5 milhão no Pra Gabigol. quem ia pagar 2,5 milhões no Dudu, pô. Pro Vasco realmente não vale. Não tem como dar 1,5 milhão pro Gabigol. O Vasco vai pagar isso no Felipe Coutinho, que é muito mais jogador que o Gabigol. Não tem nem comparação. Obviamente, posições diferentes. Agora, se eu sou o Cruzeiro, com o time que eu tô montando, botar uma referência como o Gabigol, Matheus Pereira, Matheus Henrique, o Wallace. Gente, eu contrato agora, o Gabigol. Se eu sou o Gabigol, isso só pra encerrar o assunto, eu sei que tem que mudar de assunto. Eu iria topar receber menos e ir para um Palmeiras. E no Palmeiras eu também pago 1,5 milhão. Vamos pro Vasco. O Vasco terá desfalques... Ativado, hein? É o malvadão do Adenor. É isso. Converse com qualquer corintiano ou corintiana que você conhecer e eles vão te falar do Tite. É isso aí que nós estamos vendo no Flamengo. A diferença é que agora ele tem um elenco mais qualificado, né? Do que ele já teve no Corinthians. Ele teve bons times no Corinthians, mas no Flamengo agora ele tem um elenco que perde 10, 9, 8 jogadores e monta um time forte. Então, é algo muito sério. E ele está conseguindo dar a esse elenco competição. E, pelo visto, Gabigol não faz parte deste elenco. Não está nos planos. Não dá para pensar outra coisa a partir do momento que ele fica fora por opção da comissão técnica de 2 partidas importantes, contra Cruzeiro e Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Ele não foi relacionado. Essa é uma sinalização que a diretoria dá, que é a seguinte: olha, estamos aguardando aí, o Gabriel pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, estamos aguardando o que o mercado vai fazer, se vai aparecer uma proposta, porque queremos negociar o Gabriel. É essa a leitura que se faz. E quando o Flamengo diz ele só sai por dinheiro neste momento, com uma compensação financeira,
reforça ainda mais essa tese. Se não sair agora, fica até o final do ano e no final do ano vai embora livre. O Flamengo não ganha nada. Isso tudo indica que Gabigol está fora dos planos realmente, né? E quem detonou tudo isso foi o empresário dele ao dar a entrevista para o Sport TV, dizendo que já trabalhava com a possibilidade dele ir embora, sair inclusive agora no meio do ano. No podcast Fala João, eu perguntei ao Landim, presidente, e o Gabigol? A história dele vai terminar no dia 31 de dezembro? Vai seguir? E o Landim foi claro, fizemos uma proposta para renovação de contrato. Só depende dele. Ele não aceitou. 1 ano de contrato, com 50% de aumento. Há informações de que o Gabriel, essa semana, irá procurar a diretoria do Flamengo para conversar e ele quer ficar. Mas, mediante o que o empresário dele fez, o clima azedou de vez. Isso tudo mostra como a carreira do Gabriel está sendo mal conduzida, né? Uma série de atitudes equivocadas, agora essa do empresário. Ele precisa dar um rumo à carreira dele. Ele é muito jovem, ele tem 27 anos, ele vai fazer 28 no final do mês de agosto. Ele tem muita coisa pela frente. E muita gente critica, a diretoria do Flamengo está sacaneando o Gabigol. Mas ele deu motivo para isso, né, galera? Ele deu motivo para isso. Ele foi criando situações ao longo do tempo, a partir do final de 2022, que geraram muitos desgastes e ele foi dando motivo para isso. E muitas vezes o Flamengo esteve até ao lado dele, o apoiando, né? Mas não vai. Então, de fato, tudo leva a crer que Gabriel não continuará no Flamengo. Que ele irá para outro time. Quando irá, não sabemos. Até porque tem a situação do doping. Né? Tem a situação do doping, do julgamento. Não que ele estivesse dopado, ele não estava dopado, mas ele tentou impedir a realização do exame. Essa é a alegação. Por isso ele foi indiciado e condenado. Flamengo e Marcos Antônio, muito próximos já, a gente já vem falando isso há muito tempo, que as duas partes já falam a mesma língua, Flamengo, Lázaro, Marcos Antônio. Inclusive ele é esperado no Rio de Janeiro, já nos próximos dias aí, para, enfim, dar continuidade a todo o processo burocrático, realização de exames médicos, e ele, obviamente, sendo contratado, ele pode estrear a partir do dia 11. Torcida do Flamengo aí aponta e substituto de Gabigol, Marco Leonardo no Flamengo, é um grande pedido aí da nação. Essa camisa 9 aí já foi cotada já no Flamengo. O Flamengo já tentou aí a contratação aí dele antes de ele ter ido para a Europa. Então, o camisa 9 fez sucesso com a camisa do Peixe. A torcida rubro-negra vê como o jogador ideal para atuar no mais querido. Então, após esse Gabigol aí, pode deixar qualquer momento aí, né? O Flamengo ele pode fazer já um pré-contrato. Mas desde ontem já podia fazer um pré-contrato com qualquer time. E o Flamengo tem que se agitar aí no mercado da bola, né? Tem que buscar novos reforços, principalmente aí para suprir aí essa saída de Gabigol. Então, tanto o Marcos Braz como o presidente do Flamengo sabe disso, né? E lembrando aí que o Marco Leonardo foi vendido aí para o Portugal por 108 milhões de reais na cotação atual, equivalente a 18 milhões de euros. Agora, para a temporada 2024, o jogador ganhar mais espaço. Então, o Flamengo vê aí com bons olhos aí o Marco Leonardo, um jogador muito jovem ainda, muito jovem. Se trata aí de um jogador de 21 anos, aí o Flamengo já pensaria já no futuro, né? Pensando aí que já é um substituto de Pedro. Nesse momento, o Pedro é titular absoluta aí da equipe de Tite, mas o Flamengo contratando aí um jogador de 21 anos,
já pensando aqui há 3 a 4 anos atrás para sim ser um jogador de titular. Falando disso também, outra notícia é que Rizek, que é o comentarista da Sport TV da Globo, Grupo Globo, aponta triunfo recente do Flamengo e elege a responsável por melhora. Tem nome, o rubro-negro venceu aí o Cruzeiro aí. Rizek deixou elogios aí ao Flamengo, principalmente a bola parada. O Flamengo venceu mais uma vez, né, com bola parada, e o jornalista Rizek aí falou que a bola parada virou a arma no Flamengo, não é brincadeira. O time às vezes nem joga tão bem, mas tem um caminho para a vitória. Isso aí tem nome, Tite aí, né? Rizek sempre aí é um grande fã, né, do estilo de Tite, né? Ele gosta muito de Tite, de como Tite lida aí com os jogadores. E mostrando, a gente sabe, né? O time de Tite sempre teve um controle de bola e jogadas aéreas. Sempre foi um bom triunfo de Tite. Principalmente é um time que sempre toma poucos gols. A gente vê que a zaga do Flamengo já melhorou muito aí depois da chegada de Tite. Há muito tempo a gente não via aí o setor defensivo do Flamengo como está sendo nos últimos anos, né? Depois de Tite para cá deu uma melhorada muito. A gente sofreu muito em 2022, 2023. Era um time que tomava muitos gols. Depois com o Tite teve uma melhora grande, teve uma caída assim, mas mesmo assim o número de Tite não pode negar. Ele está trazendo um resultado, principalmente na bola aérea, que era um defeito. O Flamengo sempre tomava muitos gols e tinha dificuldade de fazer gols, né, em jogada aérea. Rizek aí rasgando elogios aí após mais uma atuação do Flamengo. Lembrando, né, o Flamengo vai entrar em campo amanhã, vai pegar mais um Mineiro, agora o Atlético Mineiro em Minas Gerais aí. O Flamengo é um jogo muito difícil, a gente sabe, né? O Atlético Mineiro jogando em casa, na Arena MRV, sempre é um adversário difícil. Historicamente, ele rivaliza, né, com o Flamengo.